Olá, 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 olá. Deixa eu tentar uma coisa pra distrair, assim. Eu fui pegar. Gente, tava com vontade de comer um doce. Sabia que doce também causa abstinência. Eu tô com abstinência de doce. Eu queria comer alguma coisa doce, um biscoito. Como eu queria comer uma coisa doce hoje. Aí, não pude. Não pude. Tô com uma preguiça do demônio ainda. Não. Eu deixo o alarme tocar cedo, mas eu não estou levantando. Na hora que o alarme toca. Quando eu tava trabalhando, o alarme tocava e eu levantava, né? Porque tinha que ir pro serviço. Aí eu acordava tonto, de sono. Tava cambaleando. Teve uma vez que eu acordei aqui, ó. Eu caí pra trás assim, porque eu tava tonto. Aí me arrumava, às vezes fazia o café, tomar e ia. 7, no máximo 7h15 eu tava saindo de casa, porque eu tinha que estar lá 8 da manhã, né? Máximo 7h15, mas eu saí até antes. Enfim, enfim, enfim. Aí, eu fui buscar umas comidas hoje, e aí passando por 2 cachorros, né? Eu já sei que tem que ter esse cachorro lá. Aí eu já, vindo de longe, já comecei a falar com os cachorros. Falar em outro idioma, né? Porque você não sabe o que quer dizer para os cachorros, né? Olá, hello, hello. Falando pros cachorros, hello. Indo de bicicleta. Aí eles não latiram comigo hoje não, ó. Deu certo. Fala, se comunicar, né? Se comunicar. Pra passar pelos cachorros antes. Sim, deixa eu falar de outra coisa além. Eu tenho um brother. Aliás, eu sempre tenho os meus brothers, né? Sempre tenho. Eu tenho um brother da fé. Eu tenho um brother da bagaça. Assim, sem noção, né? Um brother sem noção. E aí eu tenho um brother amigo de verdade. Os 2 primeiros que eu falei, eu quase não converso com eles. Porque eu não tenho o que conversar, né? Eles têm a vida deles, têm a ocupação deles. E eu não tenho que conversar uma vez na vida, né? Outro dia o meu amiguinho da Fé tava mandando mensagem, mas eu não entendi direito o que ele tava dizendo. E eu acabei não dei atenção pra ele. Ele tava reclamando que ele não tava sabendo desenhar, porque ele é metido a desenhar, ele é desenhista, sabe? Reclamando lá, e aí eu não entendi bem, eu tinha que parar pra conversar com ele, eu não parei pra conversar com ele. Porque eu não tava entendendo mesmo, e ele demorava a mensagem, mandava e ele demorava pra responder, e aí ficou assim, tá legal. Quando tiver uma hora pra conversar, falo sobre depois. Aí tem um amigo do amigo sentimental, eu vou dizer assim, amigo sentimental. Eu não queria chamar ele de amigo assim, né? Vou olhar pra câmera que eu fico mais bonito olhando pra câmera, né? Preciso fazer minha barba. Aí. Pera aí. Opa. Aí. Pera aí, deixa eu me aproximar. Pera aí. Au, papai. Tá meio. Tá meio bosta, né? Devo botar assim, ó. Mas ele vai. Pronto. Eu queria que pegasse metade assim, ó. Ficasse assim, mas não presta. Não tem nada que faça ele ficar assim.
Deixa eu ver se eu consigo fazer um buraquinho bem aqui. Aí eu boto ele assim, ó. Eu tenho que usar o fone, não presta. Beleza. Não presta, não presta, pô. Aí eu tenho um amigo sentimental, vou chamar ele de sentimental agora. Sentimental porque ele mexe com as minhas emoções. É pro lado bom, claro, né? Claro que ele me faz algumas outras coisas também. Eu sei lá, só sei que pra mim a gente se dá muito bem. Pra mim a gente se dá muito bem. Eu acho que a gente se dá muito bem. Ele é meio assim estressado, isso aí eu já sei desde que eu comecei a conhecer ele. Desde quando ele deu o primeiro piripaque, meu chilique. Mas eu já me acostumei com o jeito. Beleza. Ai, eu nem sei o que eu ia dizer dele, mas ele quer que eu me afaste dele. Se eu quisesse me afastar dele, eu já teria feito. Porque eu não pensaria duas vezes pra fazer. Mas eu não quero fazer isso, cara. Não quero. Eu não quero. Alguém avisa. Eu não quero fazer. Aí, sei lá, ele tá aqui dentro, gente. Olha, eu vou fazer uma tatuagem com o nome dele. Mas ainda não sei aonde que eu vou fazer. Se eu faço no meu pescoço, se eu faço no meu braço, se eu faço no meu peito, se eu faço na minha costela aqui assim, ó. Ainda não decidi ainda o que eu vou fazer. Eu tô querendo fazer, eu penso em fazer. Eu penso em fazer, mas fazer. Não sei se eu faria mesmo. Fazer, eu não sei se eu faria. Ah, uma coisa que me deixou assim grilado foi que eu disse, ele sabe que ele sabe, né? Aí ele chegou a me dizer uma coisa assim, tem pessoas que gostam, que amam, que amavam muito mais ele, não sei o que. O que eu entendi que ele disse assim, o teu amor é muito pequeno pra mim. Teve gente que me amou muito mais que você. Foi isso que eu entendi, né? Aí, tá de boa. Tá de boa. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Talvez dure só 2 anos. Essa frescura, pode se dizer, né? Depois de 2 anos talvez acabe, né? Agora que fez 1 ano, então você vai ter que me aguentar por mais 12 meses. 12 meses, deixa eu ver. Menos de 12. Por aí, menos de 12. Menos de 12 quando for fevereiro. Fevereiro não, quando for janeiro do ano que vem, faz 2 anos. Ou não, ou foi em março. Pra mim que foi em março, né? Só sei que um dia eu me declarei, né? Disse que desgostava dele e tal. Aí eu pensei que ele gostava de mim também. Entre a... Deixa pra lá. Aí ele disse assim, se afasta de mim que te faço sofrer. Aí eu não vou fazer isso, cara. Eu não fiz isso antes. Agora se ele quiser, se ele disser assim, eu não te quero na minha vida, eu quero que você suma. Aí eu vou sumir. Eu vou desaparecer. Porém, eu não vou fechar as portas pra ele, né? Assim, as portas, eu não vou, eu já fiquei muito magoado com ele. Já senti muita mágoa, eu me senti muita dor. E nenhuma delas me deixou, nenhuma delas eu peguei e fechei as minhas portas pra ele.
Uma coisa que ele teve um dia que ele disse assim: você não pensa em mim. Aí eu não gostei dessa forma que ele disse, né? Ele acha que eu penso nele só de um jeito. É porque eu tô segurando o celular, não dá pra fazer com as duas mãos, gente. Não dá. Mas ele acha que eu gostei só por um motivo. Mas não é só por um motivo, não. Ele reclamou que eu sou apegado. Olha, é verdade. Olha, você tá de parabéns por você não ser assim. Talvez quando eu fizer terapia, talvez isso termine, né? Talvez isso acabe. E aí eu tenho medo, sabe, de uma coisa. Eu tenho medo de tratar mal, muito mal ele, muito mal. Porque eu nunca tratei mal ele na minha vida. Eu já falei algumas grosserias, eu já fui arrogante. Eu fiz até ele chorar, eu acho. Porque ele tava muito sensível. Teve um dia, no ano passado ainda. Foi eu nem achei que ele. É porque ele devia estar muito sensível nesse dia. E eu falei alguma coisa, ele disse que chorou, né? E eu acreditei. Acreditei porque em tudo que ele me fala, eu nunca duvidei assim do que ele falava pra mim, nunca. Se teve alguma vez que eu duvidei, teve algumas vezes de algumas coisas que ele falou que eu cheguei a duvidar, assim, né? Mas era besteira. Enfim, pra mim ele é um caso assim muito. Ele não é um caso normal pra mim. Porque é muito. É muito. Mexe demais com o meu sentimento, não é nem com a minha intenção, com a minha cabeça, não. É com o meu sentimento. Eu tenho um sentimento muito, muito, muito grande. Muito grande. E ele mexe demais com isso. Eu fico muito grato. Teve vezes que. Sempre, às vezes, quando eu oro, toda vez que eu vou orar, ou quase todas as vezes, não é todas as vezes. Se eu dissesse que era, porque eu tô mentindo. Mas toda vez, alguma vez que eu venho orar, eu me lembro. E eu agradeço pra Deus por eu ter conhecido Ele. E não só agradeço pra Ele por eu ter conhecido, como eu peço pra Deus deixar Ele perto de mim. Eu peço pra Ele deixar Ele perto de mim. E isso foi desde que eu conheci Ele. Desde que eu conheci Ele pessoalmente. Porque teve um. Isso eu nunca contei. Mas eu não vou expor aqui porque não é legal. É uma coisa minha, muito íntima. Eu não vou expor. Eu não falo o nome dele. Eu só falo que tem essa pessoa. Eu amo essa pessoa, só isso. O pessoal da net podia pensar assim, ele. Não existe ninguém. Não é? Se eu fosse, por exemplo, a gente acredita em algumas coisas que as pessoas dizem. Enfim. Eu não me afasto dele. Pra mim me afastar dele, pra mim tirar ele da minha vida, se fosse por uma coisa, por uma ofensa, ou por alguma outra coisa muito séria, teria que ser muito, muito séria mesmo, uma coisa horrível, uma coisa que não dava pra perdoar.
Mas ele não vai fazer isso. Sabe por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu tava comendo ali, querendo doce, né? Eu já comi farofa, eu já comi macarrão, comi beiju, que eu não gosto de beiju. Comi beiju, tudo pra saciar a vontade de comer doce, mas não dá. Enquanto eu tava comendo as comidas, eu tava me lembrando dele. Pensando assim que eu tiver alguma coisa, eu vou dividir com ele. Tudo, até mesmo se eu estiver trabalhando e eu tiver uma condiçãozinha, eu vou estar dividindo. Por quê? Por motivo de eu gostar demais. Por motivo de eu... pelo carinho que eu tenho. Vou dizer assim, muito grande. Pelo carinho que eu tenho por ele, muito grande. Eu dividiria... eu dividiria não, eu vou dividir o que eu tiver com ele. Eu vou dividir o que eu tiver com ele. Seja pouco, seja muito. Muito que eu diga é assim, eu ganhei 5 mil. Digamos, né? Ganhei 5 mil. Dou 2,50 pra ele. Ele fez muito por mim. Muito, vocês não sabem quanto. Foi muito de tudo que ele fez. E qualquer coisa que eu fizer, eu queria fazer algo grande também por ele, sabe? Porque o que ele fez pra mim foi algo enorme. Ele não era, eu não era ninguém pra ele. Até hoje ele disse que eu não sou ninguém pra ele. Mas cadê? Ele mudou um pouco a minha vida. Um pouco não. Eu digo um pouco porque eu não sei nem porque falei pouco. Mas eu errei falar em pouco, ele mudou muito. Ele mudou muito a minha vida. Muito. Só não mudou assim, 100% porque uma parte dessa mudança depende de mim. Mas o que ele pôde fazer e até faz até hoje foi por causa dele. Eu penso nele, gente. Eu penso. Se eu ficar rico e eu não tiver contato dele, assim, por exemplo, eu não estiver falando com ele mais e tal, eu vou fazer o seguinte. Se eu morrer, eu quero deixar uma coisa pra ele. Pode ser uma casa, pode ser uma continha em dinheiro. Aí eu vou deixar como é o nome? Um inventário. Aquele negócio de herança, não tem? E vou pôr o nome dele lá, pra ele receber. Aí quando o juiz for, depois vão atrás dele. Eu espero que se isso acontecer, eu planejo, eu faço. Não penso duas vezes, não. Eu tendo, já deixo tudo pronto. Porque se caso eu morrer, ele pelo menos vai ficar com o que eu deixar pra ele. Aí ele vem me dizer que eu não penso nele, que eu só penso nele como se ele fosse objeto. Não, mano. Eu não penso você como se fosse objeto, não. É claro, eu não nego meus sentimentos, né? Não era pra me falar mais sobre meus sentimentos pra você também. Não era. Mas eu penso em você, eu penso. Aí eu tenho dinheiro, eu vou dividir com ele.
Aí eu tenho uma herança, e se eu morrer, eu tenho que deixar alguma coisa pra ele. Eu vou deixar alguma coisa pra ele. Uma casa, uma continha, ou uma continha em dinheiro, dependendo do que eu tiver. Aí eu penso nele. Eu não fico pensando assim, ele tá com fome. Ele... Mas quando ele tava precisando, necessitando muito, tava muito preocupado. E eu não podia fazer nada. Sabe o que é você gostar de uma pessoa e tem um problema? Pode se dizer simples, questão de dinheiro. E você não poder fazer nada pela pessoa. Você sabe o que é isso? Eu me sentia destruído. Eu tava junto com ele praticamente. Me sentindo abalado. Sem saída. Sem paz. Pensando como resolver o problema e sem ter como resolver. Porque ninguém que vai sair pra assaltar banco, pra assaltar a velhinha na rua, lotérica, não tem como. É impossível. Pedir ninguém dá. A não ser que pedisse para as pessoas certas. E pessoa certa não existe. E ninguém fica dando nada pra ninguém. Sem querer alguma coisa em troca. Mas eu tenho até medo de um dia eu falar alguma coisa. Eu faço de tudo pra não ser uma pessoa assim, não cobrar uma da outra. Porque eu ajudei. Eu ajudei porque eu tô querendo, porque Deus colocou isso em mim. Eu amo a pessoa. A pessoa como ela é da minha família, pode-se dizer. Aí qual seria, como é que eu não cobraria a pessoa? Ela faz parte de mim. Faz parte da minha família. Pode dizer que não é. Mas pra mim é. Pra mim é. E eu tendo condição. Eu tendo condição, não preciso, não faria nem vídeo assim. Eu tava ali. Segurando a mão. Estendia a mão, segurava. E bora caminhar nós dois juntos aqui. E infelizmente sou pobre também. Falei uma coisa pra ele, ele entendeu errado, né? Eu gostaria de mimar ele de todo jeito. Só pra ver ele feliz. Ele me quer feliz também. Porque eu não queria ele feliz. Se ele ficasse feliz, eu ficaria tão feliz por ele também. Tão feliz. E era isso. Eu não sei se eu falei nada com nada, mas